Olá, que bom que você está conosco aqui mais uma vez para a nossa série Um Encontro com Deus. Nós aqui no canal já falamos de diversos assuntos importantes e eu gostaria já de incentivar a você nos seguir e apertar também o sininho aí para que toda vez que a gente faça aqui um vídeo ou um podcast, você receba a notificação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e esteja conosco para que você possa desfrutar de momentos como esse que teremos agora. Eu quero te dizer que nós temos um assunto muito importante e que vai ser decisivo para você, que é conhecer sobre o amor de Deus. Nós falamos aqui no primeiro momento, falamos sobre sonhos e a forma correta de você encarar os sonhos para que você tivesse êxito nos sonhos de Deus na sua vida. Falamos que sonhos são diferentes de fantasias. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse tema, procure aí os vídeos que estão postados nesse canal e você vai encontrar essa informação. Depois, falamos que para que pudéssemos viver os sonhos de Deus na sua plenitude, nós então precisaríamos de cura ou conclusão de coisas que aconteceram no passado. E ali nós desenvolvemos esse tema mostrando a importância de dois fatores: o perdão e o amor de Deus. Agora nós viemos fechar essa trilogia falando para você sobre o amor de Deus. É claro que antes nós fizemos também um vídeo explicando detalhadamente como você pode acessar esse maravilhoso amor de Deus e transformador. Mas hoje nós viemos para um podcast onde eu tenho aqui comigo amigos seletos, amigos diletos, pessoas que eu amo demais e que vão trazer para você aí insumos da sua própria vida, experiências da sua própria vida, para que você entre nessa esfera maravilhosa da fé. E eu gostaria que você tivesse essas vitaminas para que você pudesse alcançar toda a plenitude no propósito de Deus. Estamos hoje aqui com Wilson Shimada. Ele é empresário na área da saúde visual. É também formado em ciências contábeis e eu tenho o privilégio e o prazer de caminhar com ele na igreja a qual nós fazemos parte. E ele lidera aí 5 grupos de célula, contabilizando mais de 50 pessoas debaixo da sua orientação, do seu discipulado, da sua mentoria, da sua influência. E ele aceitou, topou estar conosco aqui para compartilhar a sua experiência de vida. Estou também com o Júlio Bergamo. Ele é comunicador, já fez trabalhos em rádios, já fez trabalhos também em televisão. Ele é formado em Direito, então ele é bacharel em Direito e está conosco aqui também para compartilhar toda a sua experiência, a sua história. Ele vai trazer para nós e vai ser muito bom. Eu quero dizer para você, fique conosco até o final, porque nós temos coisas reveladoras para falar com você. Então, vamos começar com esse podcast, com esse debate. E qual seria então a importância para você que nos assiste hoje de conhecer o imenso amor de Deus para a sua jornada? O que significa isso, ter um encontro com esse amor? O que significa conhecer e acessar esse grande amor de Deus na minha vida e na sua vida? Eu quero então passar aí a palavra para o Wilson, para que ele fale qual é a importância para ele, qual foi a importância para ele de ter contato, de ter acesso, de ter conhecido o amor de Deus. Wilson, manda a brasa aí para nós. Boa noite, pessoal. É um prazer, é uma honra estar aqui com o senhor, pastor. O Júlio, aqui do meu lado, grande amigo Júlio. Pastor, olha só, né? Essa questão de ter conhecido a Jesus, tremendo. Mudou totalmente a minha vida. A minha vida, se
Eu achava que a minha vida tinha sentido através da busca da minha felicidade. Entendi. Eu sempre busquei, né, uma felicidade humana desse mundo. E o mundo me oferecia muita alegria, mas momentâneas. Ela não durava, né, muito tempo. Sempre tinha que ser renovado com outras questões maiores do que você estava buscando. E eu era uma pessoa eu achava que era feliz, mas era infeliz. Eu tinha um buraco no meio do meu peito e nada poderia me preencher. A partir do momento que conheci a Deus, esse buraco que estava no meu peito, foi preenchido de uma forma sobrenatural que eu não entendia. Só fui entender com o passar do tempo, pastor. Sim. Glória a Deus. Mesma coisa aí com você que nos assiste hoje aí, essa oportunidade está aberta para você também. Então, Júlio, qual a importância para você, Júlio, de você ter conhecido esse imenso amor de Deus? Que diferença fez na sua vida? O que que ele produziu? Bom, bacana, pastor. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. Obrigado, Wilson Shimada, também, pela companhia da gente estar junto aqui para falar. Eu acho que esse dom de você poder expor, de você ter vivido situações na vida também, ter autoridade, porque muitas vezes tem muitas pessoas que falam o que compraram, mas é bom quando você fala algo do que você vive ou do que você viveu, você tem autoridade para isso. E, primeiramente, eu só amo Deus, e eu descobri isso, que eu só amo Deus porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Se Ele não tivesse me amado primeiro, eu não o amaria. Sabe, quando você começa a caminhar com Jesus Cristo, você começa a ter uma nova perspectiva de vida. E o meu encontro com Jesus foi algo muito, muito diferenciado, pastor. Eu me encontrei com Jesus estando em plena ascensão na minha carreira profissional, Sim. mas eu tinha um buraco, um vazio existencial muito grande que eu buscava em bebida, eu buscava em mulheres, eu buscava em farra, eu buscava em coisas materiais. O homem... E eu não quero falar o homem mundano, porque fica meio pesado, fica meio pejorativo isso. Mas o homem no mundo, normalmente o homem no mundo, ele é movido por duas coisas, poder e dinheiro. Ou poder ou dinheiro. Tem pessoas que gostam dos dois, mas não necessariamente um é subsequente do outro. Mas quando você começa a caminhar com Jesus, que você tem esse encontro com ele, e eu tive esse encontro com Jesus na sala da minha casa, num dia que eu estava aos 39, quase 40 anos de idade, depois de ter viajado por muitos lugares por esse mundo afora, depois de ter vivido tudo que eu quis ter vivido, eu cheguei no fundo do poço, porque eu não tinha mais uma perspectiva de vida. Entendi. A vida para mim era sempre aquilo, era sempre aquela mesma coisa, extremamente egocêntrica, onde na época eu me colocava como o centro do mundo. Eu era que tinha que ter prazer, as coisas giravam em torno de mim, os negócios giravam em torno de mim. E eu estou falando algo para vocês aqui, isso é o meu passado, entendeu? Mas a gente tem que colocar isso para as pessoas entenderem, porque as pessoas quando vê um cristão andando por aí, muitas vezes eles não sabem o que ele já passou na vida. Verdade. Você entendeu? E eu não falo isso de uma forma para denegrir a minha imagem, eu falo isso olhando para trás e agradecendo hoje Deus de onde Ele me tirou do passado. Vendo hoje que eu tenho uma perspectiva de vida completamente diferente daquilo que eu tinha lá atrás. Perfeito. E eu estava na sala da minha casa, deitado, numa depressão profunda. Foi quando eu tive uma sensação do Espírito Santo na sala da minha casa, uma sensação de Jesus Cristo estar ali mesmo. E eu senti no meu coração uma voz dizendo, tá cansado, né, filho? E eu expressei de voz, com uma voz alta, eu falei, eu estou muito cansado. Eu não aguento mais essa vida que eu levo. Ele falou, quer viver uma vida nova, diferente de tudo que você já viveu na sua vida? Eu falei, eu não quero, eu preciso. Eu não só quero como eu preciso de algo novo. Então ele falou, vem comigo. Sim. Aí você fala, foi fácil? Nem um pouco. Nem um pouco. Porque você carrega durante 39 anos de vida
estilos de vida. É verdade. Estilos de vida. Aí você fala, pô, pilim-pim-pim, um pozinho mágico que te muda do dia para noite. Pode até mudar para algumas pessoas. Para mim, foi um pouco mais complicado. Eu fui aos poucos deixando alguns vícios, alguns hábitos ruins. E aí eu fui entender, no decorrer do meu caminhar com Deus, o porquê o cristão ele fala tanto de Deus e ele fala tanto de Jesus Cristo. Porque nós vivemos num mundo onde nós somos amados condicionalmente. Existe sempre uma condição para ser amado. Se você for um bom marido, eu te amo. Se você me trazer flores, eu amo com você. Se você me levar para jantar, isso. A mulher, se eu te der isso, você me ama. O filho, se você passar na faculdade, eu te dou isso. É sempre uma coisa condicional. Mesmo com o filho, a gente amando incondicional, mesmo nós condicionamos algumas coisas para os nossos filhos. E Deus, Jesus Cristo, ele nos ama porque nos ama. Sim. De forma incondicional. A gente é amado porque é amado, porque somos filhos. E aí, por isso que eu descobri que o cristão, ele quer falar tanto de Deus para todo mundo, porque ele descobre um amor que é um amor que no mundo ele é irreal. Exato. Você não precisa ser nada, você não precisa ser presidente da república, até porque Deus ele ama o presidente da república, assim como ele ama o mendigo que está lá embaixo do elevado Costa e Silva agora, da mesma forma, assim como ele ama o estuprador que está na cadeia também. Ele ama. Sabe? Claro que cada um vai ter o seu caminho a seguir, vai ter a sua colheita, mas a Bíblia fala que se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está salvo. Crer com o seu coração, confessar com a sua boca e crer com o seu coração, você está salvo. Então, eu descobri que Jesus, ele nos ama, e aí eu senti vontade de falar para todo mundo que esse amor é real. É real. E ele existe. E ele existe. Júlio, então, na sua fala, na sua perspectiva, você atribui esse relacionamento com Deus à pessoa de Cristo. É na pessoa de Cristo que nós nos encontramos com Deus, então, para desfrutar desse amor, é isso? João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. É muito interessante isso, porque isso é bíblico, não sou eu que estou falando, e esse que eu falei é uma passagem que está no Evangelho de João, mas a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo, ele disse na cruz, quando ele estava sendo crucificado, está consumado, antigamente existia dentro do templo um véu que separava o homem de Deus, da presença de Deus. Então, para que o homem fosse até Deus, para que o sumo sacerdote fizesse a expiação dos pecados, era necessário que esse sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, com o holocausto, com o sininho no pé, porque caso acontecesse alguma coisa, ele ia ser puxado ali, se ele tivesse em pecado, ou Deus não aceitasse o sacrifício, entendeu? Para que fosse feita a expiação dos pecados da humanidade. Isso mesmo. Quando Jesus Cristo ele aceita ser esse sacrifício, ser esse cordeiro. A palavra de Deus diz, quando ele fala que está consumado, o véu, a palavra fala que o véu, ele se rasga de cima a baixo, ou seja, a separação entre o homem e Deus não existia mais através da presença de Jesus Cristo. Por isso que nós cristãos, quando oramos, falamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus é o nosso intercessor perante o nosso Pai. Amém. Amém. Queria ouvir um pouquinho também, o Wilson, agora, na questão da fé. Então, nós estamos falando aqui de conhecer o amor de Deus, de experimentar o amor de Deus, de entender o amor de Deus. Mas isso é feito pela fé, né, Wilson? Exatamente, né? É a fé que move toda essa nossa paixão por Deus, né? Como é que eu posso fazer algo se não acredito naquilo que eu estou fazendo? Entendi. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou fazendo. Agora, eu acreditar no amor de Deus, como o Júlio disse, ele nos amou primeiro. Olha que maravilha. Como é que uma pessoa ama alguém que vai contra a pessoa, né? Jesus foi crucificado. Sim. Jesus foi mal interpretado, né?
Mas mesmo assim, ele entregou. Ele fez a parte dele. Agora, eu não aceitar esta obra que Jesus fez, né? Eu pensei, falei, puxa, mas como que alguém poderia, Rejeitar, né? né, fazer algo por Sim. mim e eu não Entendi. aceitar? Então eu tenho no meu dia a dia, se alguém quer dar algo para mim, eu aceito. Porque quando eu vejo pessoa que não aceita uma bondade, geralmente é um presente, né? Presente. Fala, puxa, a pessoa chega para você e fala, não, mas não precisava. Não precisava ter feito isso, né? Não precisava se incomodar comigo. Mas Jesus se incomodou com o ser humano. Incomodou com a alegria, com felicidade. E quem se incomoda com a alegria, felicidade e o bem-estar do próximo? É muito difícil, né? A nossa capacidade humana, ela vai até um certo limite. Mas quando nós cremos na obra do Senhor, de Deus entregando o seu Filho em prol das nossas vidas, para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena, né? Isso me toca muito. Isso fala muito alto. Eu tenho, né, um casal de filhos, Sim. mas assim, né, eu dou a minha vida por eles. Mas eu dar a vida por seu filho, pastor, É uma já coisa, é né? diferente. É diferente. Pelo meu filho, entendi. Pelo teu filho você Entendi. faz, né? E ele nos aceitar como filho dele, né? Você daria a sua vida por um cara que matou 50 pessoas que está preso lá? De jeito nenhum. Olha aí. Deus deu. Deus deu. De jeito Por ele, nenhum. por mim, por Mas todos hoje eu nós. entendo, Sim, sim. né? Hoje eu entendo essa questão e eu trabalho isso no meu coração, né? Algo que eu creio, né? Como o senhor disse, a minha fé vem, né, de acreditar não pelo aquilo que eu estou vendo, mas naquilo que eu creio. Eu creio que a minha vida vai ser boa, mas não preciso ver isso para crer. Eu confio na palavra do Senhor. Ele diz, né, que nós vamos ser bem-aventurados nessa terra. E eu creio naquilo que está na palavra. Isso me fortalece, isso me dá coragem, isso me dá alegria, isso faz com que e com todas essas questões eu vejo a minha volta sendo favorecida para a minha vida. Lá em casa, no meu trabalho, no Você meu vê a mão de ministério, Deus ali te né? ajudando. Se não fosse pelo aquilo que Deus fez e eu acreditar naquilo que Ele fez e Ele quer o melhor, né? Nada disso aconteceria. E eu vejo que sou favorecido. Agora, Então, o Complementando Wilson, até pode sobre falar. isso, pastor, é bíblico também, que a palavra fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Sem Deus. fé. E aí, a gente aportuguesando a fé, o que está lá em Hebreus 11:1, o que é a fé? Sim. É algo que você espera, Olha que aí. você não está vendo, mas você tem a convicção de que aquilo vai chegar até você, Exatamente, Gil. entendeu? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós limitamos Deus em nossas vidas por não termos fé naquilo que Ele tem proposto para nós. A nossa falta de fé muitas vezes limita a gente. Você fala, poxa, Deus ele tá tocando o seu coração para que você vá até uma multinacional, por exemplo, para você buscar um emprego. Por quê? Porque talvez dentro daquela multinacional tenha alguém que ele queira alcançar através do seu testemunho. Sim. Porque o trabalho, o púlpito de um cristão é onde ele está. O Exatamente. pastor está na igreja, cuidando do rebanho. Mas nós que estamos na rua, nós somos as pessoas que estamos aí levando o evangelho para as pessoas. A gente está arrebanhando e trazendo, olha, vem cá, que eu conheci uma pérola, eu tenho uma pérola para te mostrar que você não conhece ainda. E essa pérola, quando você descobrir essa pérola, você vai vender tudo que você tem e você vai pegar ela para você. E aí, quem que vai se incumbir disso na maioria das vezes? São os pastores que estão ali pregando a palavra, arrebanhando, limpando, porque a ovelha, cara, é curioso, né? Tem que passar um óleo no ouvido da ovelha, porque verdade. senão aquilo enche de mosquito, ela fica Isso sem mesmo. ouvir a cera dela. Ele tem que lavar essa ovelha, porque ele tem que como que chama? Tem que tosar essa ovelha, porque senão ela fica de um tamanho que ela enrosca nos galhos e ela morre de fome. Ela passa no galho, se ela tiver com muita lã, presa. ela fica presa, ela morre. Para que serve o pastor? Para
limpar essa ovelha, principalmente quando ela chega como eu cheguei, entendeu? E a gente tarefa do pastor. e eu estou exaltando, pastor, o seu trabalho nesse quesito, porque eu fui muito bem recebido quando eu cheguei. Perfeitamente. Sabe, eu fui recebido de braços abertos e eu falava, gente, eu posso falar uma coisa aqui? Claro. Eu falava, gente, o que esse povo quer comigo? Porque eles me ligavam para conversar durante o dia comigo. Eu falava, o que é que está acontecendo? Eu não tinha esse. As pessoas ligavam para mim, era só para negócio. De repente, uma pessoa liga para mim para saber como é que eu tô, para saber o que eu tô pensando, se eu tô precisando de alguma coisa. Cara, isso é sensacional. E quem faz isso? Deus que toca o coração das pessoas para fazer com a gente. Agora, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem ter uma dúvida aí, Wilson. Elas podem dizer, mas eu tenho uma religião. Eu vou a um local de culto, eu presto ali a minha homenagem. Às vezes tem pessoas que fazem até as suas doações naquele lugar, né? Em que isso difere de tudo isso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui de algo diferente disso, né? Então eu gostaria que você me falasse um pouco dessa diferença que existe entre a religião, que é o homem em busca de Deus, e o relacionamento com Deus, que é onde é o amor de Deus enviando o seu filho para resgatar aquele que se havia perdido e dar para ele um propósito e transformá-lo nesse propósito. Não é diferente? É verdade, pastor. No começo, eu senti até uma obrigação de ir à igreja, né? No começo da minha conversão. No começo da minha conversão, eu tive um encontro com Deus de uma forma assim muito forte. Certo. E eu recebi algo da parte de Deus que eu nunca tinha experimentado. E aquilo eu falei, uau, que coisa tremenda, maravilhosa, mas e aí? Agora o que eu faço? Sim. Não, tem que ir para a igreja. Mas conforme você vai caminhando com os membros da igreja, como nossa igreja é uma igreja em células. Você tem relacionamento com as pessoas, né? Você não vai à igreja simplesmente para ouvir a palavra, né? Eu vou à igreja para ter um relacionamento com Deus através dos irmãos que está junto comigo. Eu ouvi simplesmente o pastor falando ali no púlpito é uma coisa. Entendi. Agora, usar essa palavra que o pastor está nos trazendo e que essa palavra seja viva, que faça rema na minha vida, eu preciso andar com as pessoas. Como é que eu poderia, né, simplesmente ouvir e aquilo entrar através do meu ouvido, eu digerir isso na minha mente, mas no meu coração. Entendi. Né? Eu creio assim que o relacionamento com Deus é aquilo que é no seu espírito, aquilo que toca seu coração. E quando toca seu coração, aquela palavra, ela queima dentro de você. E você quer viver esta palavra na plenitude. É o que você viver essa palavra. Você, no dia a dia, tentar. Lógico que no meu dia a dia, né, eu vou dizer aqui para vocês que não é fácil para ninguém. Nós erramos em vários quesitos diariamente. Mas esse processo de crescimento, eu tive um evento de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora eu estou num processo de crescimento, etapas. Sim. Eu estou vivendo etapas. E essa etapa de eu aceitar essa transformação, saber que o Senhor fez morada dentro do meu coração, isso eu falei, puxa, mas como que alguém vai morar numa casa? Né? Falando nesse mundo, morar num ambiente, se quer um ambiente que seja agradável. Agora, dentro de mim, esse ambiente está bom para convidar, quer dizer, eu nem convidei ele falou, não, eu quero morar no teu coração. Aí fala, poxa, mas quem vai morar dentro de mim? Uma pessoa mais importante que existe nessa face dessa terra. Eu preciso deixar limpo. E para deixar esse espaço, esse ambiente limpo, que é o meu coração, eu preciso, né, desse relacionamento diário
ouvindo a palavra, ouvindo louvor, ouvindo a palavra todo domingo na igreja. Eu estar reunindo, né, na quinta-feira, na célula. Sim, são grupos discipulando, familiares. Sim, ouvindo. sim. Então eu vejo sim que esse processo é fundamental para que eu possa, né, entender e praticar a palavra diariamente, que não é fácil, mas que nós estamos sendo transformados diariamente. Agora, nós poderíamos falar um pouco também, para esclarecimento daqueles que nos ouvem, né? De que maneira o homem pecador, na sua condição natural, ele consegue esse acesso a Deus em Cristo Jesus. Porque nós podemos comentar aqui, né, que na verdade aconteceu um fenômeno chamado a substituição. Então, no vídeo anterior, no canal, você pode acessar aí, nós falamos sobre o amor de Deus e dissemos que Jesus, ele ali tomou o nosso lugar. Quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele ocupa o lugar do homem pecador. Nós dissemos que Deus, na verdade, fez Jesus pecado, para que nós pudéssemos ser transformados, feitos justiça de Deus em Cristo. Alguém que nos ouve hoje, Júlio, pode estar pensando, mas como eu posso, um homem pecador, cheio de defeito e problemas e ausência de Deus, como eu posso ter esse relacionamento com Deus? E nós queremos explicar para você essa abordagem, queremos falar com você que Deus já resolveu esse problema. Então, em Cristo Jesus, Deus tirou o escrito de dívida que era contra nós. Toda a culpa pelo pecado, a culpabilidade pelo pecado, Deus resolveu em Cristo Jesus para que você fosse feito inocente. De tal maneira que hoje o relacionamento de Deus com o ser humano é baseado na justiça de Cristo. E é por isso que nós estamos falando de uma coisa sublime, de uma coisa que você hoje aqui, você está numa esfera. Talvez você nos ouvindo agora, o seu coração começou a aquecer para esse lado. Seus olhos começaram a ser abertos para a possibilidade de que Deus tem propósitos na sua vida. E Ele quer cumprir esses propósitos na sua vida. E Ele quer você perto dEle. Mas Deus tinha duas condições. Ele era justo, Deus é justo. A justiça de Deus precisava ser aplicada. Para que o homem pudesse chegar, a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. E em Cristo Jesus, Deus satisfez completamente a questão da justiça. E agora ele pode se abrir para um relacionamento com você e você também pode se abrir então para esse relacionamento. Não é verdade, Júlio? Com certeza, pastor. Vocês estavam falando sobre religião e eu estava pensando uma coisa, né? O homem até tentou construir a Torre de Babel para chegar até Deus. Chegar a Deus. Deus falou, vocês estão fazendo o quê? Eu vou embaralhar a voz de todos vocês aí. Aí os caras se perderam. A religião, antes de falar da graça, ela não é de baixo para cima. A religião, ela é de baixo para cima. A religião é o homem tentando buscar Deus. Isso. O relacionamento com Deus é o Deus buscando o homem. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Perfeito, bato. Perfeito. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Jesus está do lado de fora, porque quem bate, bate porque está do lado de fora. Tô batendo, ninguém vai bater do lado de dentro da sua casa. Tô batendo, ei, quer deixar eu entrar? Mas peraí, agora a gente vai nesse ponto que o pastor falou da graça. Vamos lá. Meu coração tá sujo, ô Jesus. Isso. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem que eu já fiz tanta coisa errada na vida, eu não sou merecedor de recebê-lo dentro de mim, de que seu Espírito Santo habite dentro de mim, porque eu sou um pecador. Aí a gente vai para a Bíblia de novo. Jesus pregado na cruz, de repente ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Porque e muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem isso. Por que Deus abandona Jesus ali? Não é que Deus abandona Jesus. Deus não ia abandonar o filho dele, mas Deus, ele não compactua
compactua com o pecado, ele não se aproxima, luz e trevas não caminham juntos. Exato. Naquele momento, Jesus levava os seus pecados do passado, os seus pecados do presente e os seus pecados do futuro, tá? É a graça de Jesus Cristo nas nossas vidas. Sabe, tem muita gente que fala, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, hoje o Espírito Santo habita em mim, amanhã não habita em mim, e não sei o quê, não sei o quê. A palavra diz que o Espírito Santo, ele geme, muitas vezes, ele se expressa por gemidos inexprimíveis. Talvez a gente, em tanto pecado que estejamos, e algumas pessoas, você pode até comprimir o Espírito Santo dentro de você, mas ele vai estar gemendo, ele vai estar lá dentro. Ele não vai se afastar de você. Pô, se a palavra fala que quem confessar com a sua boca e querer com o seu coração que Jesus é o Senhor Salvador da sua vida será salvo, aceitou o Espírito Santo, o seu Espírito está conectado com Deus. Entendeu? Imediatamente. Claro que a gente vai ter uma diferença lá na frente entre estar no paraíso e reinar com Jesus. É diferente. Isso aí é outra coisa. É uma nova discussão, Júlio. É uma nova discussão. É para um outro podcast. Nós mas vamos trazer que tem que ser colocado isso. Claro. Sabe, em outro podcast que é interessante, pastor. Mas a graça de Jesus, ela me alcançou. E se ela não tivesse me alcançado, eu estaria até hoje preso ao meu passado. Lá em Isaías 43, 18, 19, a palavra fala, Deus ele é claro com o povo, conosco. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que tudo se faz novo, não percebeis. Aí ele fala, eu coloco o riacho no ermo e eu coloco o caminho no deserto. Por quê? Porque a graça foi colocada dentro de nós, sabe? Jesus, quando ascendeu aos céus no 40º dia, ele falou, eu estou indo, mas eu deixo com vocês o meu Espírito Consolador, que vai estar dentro de vocês, e essa graça é o que completa na Bíblia, nas nossas vidas. Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Ele chama os loucos para confundir os sábios. É a graça, pastor. É a graça. E graças a essa graça de Jesus Cristo em nossas vidas, que eu estou aqui hoje, não sendo acusado pelo meu passado, e sim me sentindo perdoado por Deus, sabendo que eu ainda vou errar no futuro, mas Deus, ele não quer, ele não espera que eu seja perfeito, porque ele sabe que isso é impossível. É verdade. Mas ele prima pela nossa perfeição, pela busca pela perfeição. O que é a busca? São as nossas atitudes de um verdadeiro cristão. Exatamente. Então, sim. Completando aqui sim, também, quero dizer que essa graça é um favor que nós não merecíamos. Não merecíamos. Eu não merecia essa graça, mas Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, amor, né, ele nos deu de graça. Não precisávamos, não pagamos nada por ela. Nada. Ele pagou caro. Ele pagou a minha conta, a sua conta, ele pagou a caro. nossa conta. Pagou. Olha, sabe, eu chegar e pagar a conta de todo mundo, olha, é complicado. Com a sua vida, com o seu sangue, com o seu suor. Você lutou a vida toda, né? E você dá, né? Então, o dar aí né? E você receber isso, né? Poder receber, isso é poderoso, muito poderoso. Irmão. Ou seja, né? Nós falamos sobre isso no último vídeo que nós fizemos sobre o amor de Deus. E aí eu quero trazer também um assunto aqui para esses que nos acompanham, nos ouvem, e também para a nossa mesa aqui, a diferença entre a justiça, a misericórdia e a graça. Muitos agora nos ouvindo, alguém nos ouvindo pode ter uma dúvida sobre isso. Porque, na verdade, o homem, o que ele entende? Ele entende do que ele merece, que é a justiça. Então, pastor, como eu posso ter esse benefício de andar com Deus e ter as direções de Deus e ter a vida de Deus em mim se eu não mereço? Então, o que é a justiça? A justiça é você ter exatamente aquilo que você merece. Mas também alguém pode estar pensando sobre a misericórdia. Talvez alguém que nos acompanha, que nos ouve hoje, pode entender sobre a misericórdia. E a misericórdia é você ser perdoado. Ou seja, você não recebe o que você merece porque alguém te perdoou. Isso já é uma coisa, um passo adiante do propósito de Deus. Mas a graça de Deus, ela vai muito mais além do que misericórdia.
A graça de Deus, além de nos perdoar, ela nos concede algo a mais. Ela nos concede possibilidades de continuar e de crescer. Então a graça não apenas perdoa, mas ela também restaura, transforma e oferece uma nova vida em Cristo Jesus. E é importante falarmos sobre isso hoje. Pastor, tem muitas pessoas que falam por aí da tal da igreja de porta larga, Sim, que é a igreja da graça. sim. Né? Não, aquela igreja da graça ela é a igreja da porta larga. O que é isso, a igreja da porta larga? Eles dizem que essas igrejas são aquelas onde o cristão pode fazer tudo, né? Mas se enganam, porque o que acontece? O cristão, quando ele conhece a verdadeira graça de Jesus Cristo, ele fica incomodado, não é incomodado, qual seria a palavra? Quando ele começa a tentar fazer as coisas que não são lícitas, que não são legais, tá me fugindo da cabeça, constrangido. Constrangido. Ele é constrangido pelo Espírito Santo a não fazer aquilo, Exatamente. sabe? Porque o que acontece? Você está perdoado. Então eu estou perdoado pelos meus pecados do futuro, então eu posso adulterar, eu posso roubar, eu posso matar, eu posso isso porque eu estou perdoado. Cara, você aceitou Jesus. A graça está contigo. Mas, primeiro, a gente vai colher o que a gente planta. Deus ele perdoa você do pecado, mas ele não te livra da consequência. Consequência. A consequência do pecado ela vai estar aí. Sim. Sabe, se você cometer um adultério, por exemplo, a pessoa com qual você adulterou tem um filho, o filho vai estar lá, velho. Você vai ter que contar para tua ex, para tua mulher, vai ter que cuidar dessa criança. O pecado ele gera uma consequência. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Entendeu? Sabe? Só que as pessoas esquecem que você não entra recebendo o salário. Você já parou para pensar nisso, Wilson? Você quando começa a trabalhar, você já não começa a trabalhar ganhando dinheiro. Você trabalha 30 dias para receber o primeiro salário. E assim é com o pecado. Você vai pecando, ele vai gerar morte, mas a gente está falando da morte física, a gente está falando da morte espiritual, a pessoa vai secando por dentro. Vai secando. Ela vai se apartando, ela vai sentindo aquele Daquilo que é a vida, distanciamento né? da vida, Da vida. do vivenciar com Deus. Então, é a igreja da porta larga, eu posso pecar? Não, não é que você pode pecar. Quando você conhece a verdadeira graça, quando você reconhece o verdadeiro sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, Importante. você fala, poxa, para que eu vou pregar ele na cruz de novo? Eu não sei se vocês se atentaram àquele filme Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. E se você em casa também se atentou, no momento em que Jesus Cristo ele está sendo crucificado, existe algumas cenas que passam no meio da multidão onde mostra o inimigo com uma criança no colo, caminhando entre as pessoas. Vocês já perceberam aquilo? Percebi, Você sabe o que o inimigo estava tentando falar para Jesus Cristo, no meu entendimento naquela cena? Tá vendo, ó? Teu pai te abandonou, mas eu não abandono aqueles que estão comigo. Olha que sutil que é isso. É verdade. Sabe? Porque Deus se apartou de Jesus naquele momento. Sim. E Jesus estava com um peso nas costas, sendo transpassado aqui na costela, com as mãos perfuradas e sentindo uma dor, não só espiritual, como uma dor física gigantesca. E ali o inimigo está com a criança no colo, ó, teu pai te abandonou, mas eu não abandono os meus. Lê do engano. Sim. Lê do engano. Então, não caia nessa história de que uma igreja de porta larga não, sabe? A gente, quando conhece a graça de Jesus Cristo, nós somos constrangidos pelo amor dele pelas nossas vidas. Amém. Estou errado, pastor? Acho que não, né? Corretíssimo. E eu acho que isso é profundamente esclarecedor e nós precisamos disso. Na verdade, o que Deus proporciona para nós é uma nova oportunidade sem o peso da culpa. Então, a graça de Deus, ela tira de você a culpabilidade que já foi feita em Cristo Jesus para que você possa ter um relacionamento livre com Deus, porque Deus tem propósitos para você, Deus tem direções para te dar. E é importante que essas direções elas cheguem até mim e até você. Agora, com essa separação, com esse muro ou com esse véu que o Júlio disse, ela jamais chegaria. Então Deus realmente resolveu isso. Então muitas pessoas não entendem a graça porque elas não entendem, na verdade, o grande, imenso e a profundidade do amor de Deus. Então eu queria também
ouvir um pouco o Wilson, né, sobre essa nova compreensão que nós estamos trazendo aqui, que é uma compreensão que nos conduz à plenitude. É uma compreensão que nos tira de estarmos à margem do relacionamento com Deus, através de, às vezes, práticas religiosas ou através de pensamentos limitantes que nos colocam numa condição na defensiva quando se fala de Deus, quando se fala das coisas de Deus. Fariseísmo, né? Farisaísmo, a religiosidade, né? Nos tira da nossa condição de protagonistas do propósito que Deus tem para nós. Então, em Cristo Jesus, nós podemos não só ser perdoados, mas podemos também ser transformados através de um relacionamento com Deus. E o plano de Deus é a sequência, né? O evento e o processo, né? Nós estamos falando disso. É o evento quando eu entendo esse amor que está acontecendo com você agora. Eu compreendo através desse debate, né? Você é introduzido nessa nova realidade de compreensão. Mas não é só isso a compreensão. Além da compreensão, tem a experiência que você e eu precisamos ter com esse amor, porque é essa importância que Deus deu ao homem, ao relacionamento com o homem, enviando o seu filho na cruz, que faz toda a diferença. Então, nós falamos que no vídeo passado que o amor de Deus ele é diferente, por quê? Porque ele não busca o seu próprio interesse. Então, na verdade, a graça de Deus, ela está buscando o seu interesse, o seu crescimento, a sua renovação. Você nos ouvindo aqui, provavelmente esteja acontecendo um fenômeno espiritual com você agora. Você está sentindo toda essa renovação, toda essa bagagem de informações que está fazendo toda a diferença. E no final nós queremos orar a respeito disso para que você tenha realmente uma experiência hoje com Deus e você possa, né, desfrutar de tudo isso que estamos falando e buscar talvez uma igreja perto do local onde você está, onde você possa ter isso. Mas eu queria ouvir o Wilson sobre essa renovação espiritual, sobre essa possibilidade de você ter esse novo relacionamento com Deus na pessoa de Cristo e ser transformado, crescer e viver uma vida muito melhor. Essa questão eu vejo assim, é algo poderosa demais, a identidade que você encontra, você saber quem é você. Eu preciso saber, né, meu CPF, o meu número CPF está ali. Sim. Eu sou amado. Sou amado. No mundo material, nesse mundo, você apresenta seu CPF, você apresenta seu RG, mas no mundo espiritual eu vejo assim, eu preciso saber quem eu sou. Eu sou amado. E aqui eu vejo o senhor aqui, pastor, me convidou. Sim. Eu vejo aqui o Júlio aqui do meu lado aqui, né? Ele me considera, fala, puxa, mas por quê? Né? Simplesmente porque nós somos irmãos, nós temos, né, um sangue que corre em nossas veias, mas não esse sangue que é venoso, mas um sangue arterial que traz vida, né? Que ela é purificada, é uma amizade, é o andar junto. Né? Andando junto, nós vamos cumprir o nosso propósito. O meu propósito, cada um tem uma identidade, cada um tem seu propósito. Isso. Mas junto nós podemos conquistar, né? Junto, como o Júlio disse, né? No mundo corporativo, a pessoa liga porque ele quer ter uma vantagem. Ele tem, né? Ela tem uma questão ali que, opa, eu posso ganhar dinheiro aqui. Então aí tal, Julião, como é que tá você tal? E aquele negócio lá vai sair ou não vai e tal. Mas não, de repente a pessoa me liga. Falei, pô, mas como é que você tá? Pastor, me liga, e aí, eu sou? Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Como é que tá seus negócios? Mas não é interesse em ter vantagem, mas interesse em saber como é que está o meu espírito, como é que estou buscando essa minha identidade, como é que estou buscando esse propósito, essa palavra, se está realmente entrando, caindo no meu coração. E se essa semente que está caindo nesse meu coração, ela está frutificando, e como é que ela está multiplicando tudo isso. Então eu vejo, né, essa questão de eu estar no Senhor e fazer toda essa diferença. Eu vejo, né, essa diferença na minha vida, né, essa plenitude, esse crescimento que eu vejo. Muitas vezes eu nem percebo, mas eu percebo na minha família. De repente a minha mãe chega e fala, nossa, você está diferente. Está diferente. Você está muito diferente. Eu falo, mas o que eu mudei? O que eu será? continuo sendo o mesmo.
mas no meu espírito ela está sendo transformada. O meu espírito, né, através do meu espírito, a minha alma está sendo moldada, né, e o meu corpo. Então, através do meu espírito, a minha alma está sendo alinhado. Então, eu vejo isso, isso é a grande coisa sobrenatural que acontece através da busca que nós estamos fazendo. Entendi. É somente através do Espírito que eu consigo alinhar o meu casamento, Olha aí. o meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta, no meu ministério, na minha saúde. É lógico, eu tenho dores, mas eu sei que esse corpo, ela serve, é a morada do Senhor. E é algo, né, é um templo, é o templo do Senhor. Eu preciso cuidar. Aí eu tenho a consciência de quem eu sou. É saber quem eu sou. Eu sou amado. Sou filho dele. E é tudo que é dele é meu. Eu sou herdeiro, co-herdeiro em Jesus Cristo. Através da morte de Jesus, mas no terceiro dia, ele viveu. Ele está à destra do Pai e mandou seu Espírito Santo para nos consolar. Eu sei que ele está nos guardando, ele está nos direcionando, ele está afastando todo perigo. E isso é uma verdade para mim. E eu quero viver cada dia mais esta palavra para que eu seja transformado. É isso que me faz buscar. E eu não vejo, eu não tenho, né? Até hoje, a partir do momento que eu me converti, eu não vejo outra saída para a minha vida. Não tem outra saída sem ser buscar o Senhor. Né? Então, isso me conforta, eu estou aqui por isso. Né? Isso me fortalece para que eu possa ser o provedor, ser o pilar, ser o cabeça da minha casa. Isso é um privilégio, eu vejo como um privilégio muito grande. E Deus me deu essa questão, né, Júlio? Eu tenho De a uma, gente ser o homem, ser o pilar, ser o Muito bom, cabeça. muito bom. eu tenho uma, Isso é algo poderoso um demais. pensamento que Sim. quem conhece Jesus Cristo, de quem tem uma experiência profunda com Jesus Uma Cristo, experiência. por mais que ele queira voltar para o mundo, ele fica estragado. Ele fica estragado. Ele fica Exatamente. estragado. Não dá. Pastor, Não. acho que a gente está estourando o tempo seu aí já. Não, maravilha. Mas vamos finalizar. Vamos eu acho finalizar. Pode falar. que eu espero que você que esteja acompanhando aí o podcast do Pastor Ivan, que você medite em tudo que foi falado aqui. E o melhor termômetro para tudo isso está lá em Mateus 6,6. Sabe, mediante o que você ouviu tudo aqui, vai para a porta, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, que lá diz que quando você está orando em secreto, o teu pai te vê. Nem fala que ele te ouve, ele fala que ele te vê. Medita, ora sobre tudo o que nós falamos aqui, se isso faz sentido para você, sabe? Porque o Espírito Santo, eu tenho certeza, é ele quem convence. Não somos nós aqui, Mas é sabe? ele. Nós apenas somos instrumentos e falamos para vocês, mas quem convence verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Lá em Atos 1,8, a palavra fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas pelo mundo afora. Nós somos as testemunhas. Amém. E quem convence é o Espírito. Amém. Nós já estamos aí nos encaminhando, né? Como o Júlio falou aqui, para o final. Mas eu quero deixar para você o amor de Deus. Ele é fundamental para realização Amém. pessoal Amém. e realização de tudo aquilo que Deus tem proposto para os seus filhos. Então, é essencial hoje, nas nossas vidas, experimentar, usufruir desse amor pela fé na graça redentora do Senhor. Então, eu quero fazer uma oração com você agora, se você me permitir. Eu, Wilson Júlio, para que você tenha essa experiência agora. Então, se você que nos acompanhou até aqui, agora chegou o momento da parte mais importante desse podcast. É onde você ouve, entende, mas é onde você também vai compreender sobrenaturalmente o caminho de alcançar a plenitude na vida. A plenitude na vida não
não está exatamente nos negócios, na família, ou onde quer que seja. A plenitude está em conhecer e experimentar esse amor grandioso do Senhor. Ele vai produzir uma transformação na sua vida através desse acesso. E é pela palavra de Deus, pela Bíblia, onde Deus pode falar conosco. E isso se processa por uma coisa chamada novo nascimento. Amém. É entendendo, compreendendo e sentindo esse amor que nós nascemos de novo. Como assim nascemos de novo? Nós temos uma nova visão, uma nova perspectiva independente do nosso passado. Então não basta só nós sermos perdoados, termos as nossas feridas curadas, mas nós também precisamos de transformação para crescer e alcançar tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Gostaria de convidá-los agora, né, a mesa aqui, nós aqui, para fazermos uma oração aqui final ao seu favor. Você receba isso agora, são os nossos finalmente aí, mas é bom que nós terminamos assim, porque você fica aí com gostinho de quero mais. Nosso próximo podcast, com certeza você vai ser tão abençoado como esse. Então vamos Posso orar. fazer uma propaganda aqui, pastor? Claro que pode. Em breve vai ter meu podcast por aí também, que eu estou voltando, tá? Seja bem-vindo à A área gente do vai- podcast. Eu quero te acompanhar nesses podcasts. aí. Vamos nessa. Vai ser meu convidado, pô. O senhor e o maravilha. Wilson, né? Glória a Deus. Opa. Tá bom, vamos orar. Senhor, Vamos lá. oramos agora, Pai, O- por tudo Amém, Jesus. aquilo, Senhor, que é o teu propósito na vida daquele que nos acompanha, daquele que nos assiste agora, Pai. Que ele receba essa vida poderosa, que é sobrenatural, mas que é real, tão real quanto o ar que nós respiramos. Que possa fazer toda a diferença, que o Senhor possa encaminhá-lo pela mão direita para que ele encontre realmente o propósito maravilhoso do Senhor, que é o crescimento, é o avanço, é a conquista, é a fé focada na pessoa de Cristo e não em ações, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu libero agora uma oportunidade na sua vida para que você possa receber o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero agradecer também a participação aí do Wilson e do Júlio. Quer falar mais alguma coisa? A Bíblia fala de um profeta, que foi o profeta que mais falou a respeito da vinda de Cristo, que é o profeta Isaías, que ele até descreveu fisicamente Jesus Cristo. E ela começa contando a história desse homem, quando Deus o chama e ele fala, sou um homem de lábios impuros ou de impuros lábios, ou seja, Deus chama ele para o ministério e ele fala, não, eu sou pecador. Aí Deus manda um anjo com uma brasa tocar a boca dele. E ele fala, após isso, eis-me aqui. Fale para Deus o seu eis-me aqui. E a sua vida será totalmente transformada por Deus. Amém. Obrigado a você que nos acompanha. Obrigado para você que nos acompanhou até agora. E eu quero deixar para você aqui o gostinho de quero mais. O próximo podcast com certeza será tão revelador quanto esse. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, Tchau, Wilson. tchau. Obrigado a todos.